A economia italiana, depois da Segunda Guerra Mundial, foi marcada por diversos altos e baixos. Nos anos 90, por exemplo, a Itália era a quinta maior economia do mundo, chegando a ultrapassar o PIB do Reino Unido. Ao lado da Alemanha, o país despontava como uma provável potência econômica do século XXI, mas algo aconteceu durante esse meio tempo que transformou a promessa italiana em um verdadeiro fracasso econômico. Quer saber o que aconteceu com a Itália durante esse período? Então fica até o final do vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. No panorama de hoje vamos entender o que deu errado na economia italiana nos últimos anos. Mesmo saindo derrotada e completamente destruída no final da Segunda Guerra Mundial, a Itália conseguiu se reerguer de um modo relativamente rápido se comparado a outros países da União Europeia. A indústria metalúrgica e a engenharia foram os principais setores responsáveis pelo desenvolvimento italiano no século XX. Porém, a grande pedra no sapato do país é a falta de matéria-prima e fontes de energia. Embora a economia italiana tenha chegado relativamente tarde no processo de industrialização, os negócios do norte do país alcançaram e ultrapassaram muitos dos seus vizinhos na Europa Ocidental. Porém, o sul da Itália ficou para trás. Nas cidades do sul da península, a grande maioria da população trabalhava no setor agrícola, expondo o grande contraste norte e sul da Itália. De modo muito notável, o país é líder mundial na produção de azeite, além de ser um grande exportador de arroz, tomate e vinho. A economia entrou em meados da década de 1980 com uma taxa de crescimento saudável, que se manteve até o final do século. No entanto, o país tinha muitos desafios: o combate à inflação, o déficit comercial, as restrições monetárias e a evasão fiscal. A inflação atingiu quase 22% anos depois. Isso se deu principalmente aos sindicatos de trabalhadores na negociação de salários ao longo da década de 70. Além disso, foi instituído por lei um mecanismo chamado de Scala Mobile, que ajustava os salários ao nível da inflação trimestralmente para todos os trabalhadores. A produtividade italiana não conseguiu acompanhar o aumento dos salários, ocasionando um aumento generalizado de preços dos custos de produção de mercadorias e bens de consumo. Em 1984, a Itália voltou atrás e foi aos poucos desmontando o Scala Mobile, diminuindo a taxa de inflação que estava em 22% para 4% em 1986. O cenário parecia melhorar, mas 3 anos depois, o país viria a dar outra reviravolta. Em 1987, o governo assinou junto com sindicatos de trabalhadores um aumento salarial acima do nível da inflação, ocasionando um retorno à casa dos 10%. Não podemos deixar de falar do endividamento público italiano. Se hoje o país é conhecido por ser um alto devedor dos cofres da União Europeia, podemos dizer que a situação não é de agora. Em 1991, a dívida pública ultrapassava o PIB italiano. Os serviços públicos eram conhecidos por serem ineficientes e havia diversos escândalos de corrupção no governo. Mesmo assim, o desenvolvimento tecnológico, principalmente no norte do país, animava o mundo todo. E mesmo aos trancos e barrancos, muito se esperava da Itália para os próximos anos. Atualmente, o PIB italiano caiu para o 8º no posto mundial, 36% atrás do Reino Unido para efeitos de comparação com o cenário anterior. O desemprego entre os jovens ainda supera os 30%, e cerca de 2 milhões de pessoas, em sua maioria jovens formados e qualificados, preferem ir embora do país para alcançar trabalhos mais bem remunerados. Enquanto isso, no litoral do país, chegam barcos cheios de estrangeiros desesperados, 127 mil em 2017, em busca de abrigo. Embora essas duas migrações não tenham relação direta, para muitos italianos elas encarnam a sensação de que seu país caminha na direção errada. Nesse cenário, não é muito difícil compreender por que partidos políticos não convencionais ganham cada vez mais destaque no parlamento italiano. Estamos falando do Liga Norte, um partido declaradamente contra a imigração, e o Movimento 5 Estrelas, partido que se autodenomina antissistema. O país conseguiu crescer economicamente mesmo em meio às dificuldades até os anos 2000. Porém, um dos responsáveis pela grande queda da economia italiana foi com certeza a entrada do país na zona do euro. Na verdade, a entrada em si não é o grande problema. E para explicar isso, vamos olhar para um período anterior, mais precisamente em 1993. A Itália passava por uma grande recessão e a lira, a moeda italiana, estava novamente inflacionada.
Através de um decreto de urgência, Giuliano Amato, primeiro-ministro, foi capaz de desvalorizar a moeda do dia para a noite. As empresas italianas tiveram muito menos dificuldade de vender seus produtos no exterior, pois seus preços haviam caído bastante. No entanto, agora fazendo parte da União Europeia, a Itália não podia simplesmente passar um decreto monetário para resolver seus déficits. Com a entrada na eurozona, o país se viu obrigado a viver com um limite de déficit público de 3%. É um pouco injusto atribuir todos os problemas italianos ao euro, mas a rigorosa disciplina do sistema monetário da União Europeia expôs os problemas estruturais profundos do país e a incapacidade de seus governantes para abordá-los. A Itália continuava gastando mais do que arrecadava, mas já não podia desvalorizar a sua dívida como havia feito tantas outras vezes. Os partidos políticos no poder ou não sabiam ou não queriam corrigir as ineficiências tradicionais do sistema italiano. O mercado de trabalho excessivamente rígido, o escasso investimento em pesquisa e desenvolvimento, o subdesenvolvimento crônico do sul do país, ainda bastante agrário, os altos níveis de corrupção, a evasão fiscal e uma burocracia estatal tão forte que motivava milhares de empresários italianos a levarem seus fundos ao país vizinho, a Suíça. Além do problema do euro, aplicar uma política de austeridade econômica na Itália é uma coisa muito difícil de ser feita, para não dizer impossível. O Partido Democrazia Cristiana chegou a governar o país por 40 anos seguidos até 1994, quando foi extinto graças à chamada Operação Mãos Limpas, uma espécie de Operação Lava Jato italiana. A verdade é que o Democrazia Cristiana era um partido do centrão, por assim dizer, que permeava muito entre a direita e a esquerda. O partido se manteve no poder por muito tempo para representar uma ruptura com o fascismo italiano, mas sem caminhar rumo ao comunismo ameaçador. Durante o governo do partido, as ligações entre políticos, empresários e sindicatos se tornaram arraigadas. Isso estimulou o crescimento do crime organizado. Em troca de propinas, os políticos asseguravam aos membros do crime organizado que as autoridades supostamente responsáveis para combatê-los receberiam subornos para fazer vista grossa. Foram 40 anos de governo em que diversos grupos de interesse se infiltraram no governo italiano. Depois da Operação Mãos Limpas, o partido que assumiu o governo foi o Partido Democrata, de centro-esquerda. A situação melhorou ligeiramente, mas não foi feita uma reforma estrutural para combater os déficits dos anos anteriores. A burocracia permanecia enorme, a Itália ainda tinha uma alta taxa de desemprego e cada vez mais pessoas optavam por trabalhar de forma informal, seja não declarando seus bens e desviando de impostos ou transferindo seus fundos para outros países. Estima-se que o governo italiano perdeu cerca de 150 bilhões de euros devido à fuga de capital de empresas e trabalhadores italianos. O problema da Itália é similar ao de vários dos seus vizinhos no sul da Europa. Uma carga tributária opressivamente alta, programas assistencialistas irresponsavelmente generosos que estimulam o desemprego e aumentam a dívida do governo e altos níveis de regulação política. Até agora a União Europeia não cobrou de modo direto uma postura de resposta do governo italiano, mas essa realidade está mudando lentamente. A saída da Inglaterra em 2016 ainda não foi capaz de levantar preocupações maiores acerca da viabilidade do bloco, mas é bem possível que a situação italiana venha forçar os líderes das comissões a repensar estratégias. A política italiana é complexa, cheia de fatores interligados que complicam muito para uma análise sucinta, mas podemos partir de alguns pontos. A máquina pública italiana é lenta, burocrática e carrega consigo anos de privilégios a pequenos grupos ligados ao governo. Além disso, o governo historicamente adota políticas assistencialistas de modo exagerado, sem muita responsabilidade em relação aos cofres públicos. Isso faz com que o governo permaneça sempre endividado, e uma vez que entra para a União Europeia, fica impossibilitado de mascarar a falta de produtividade que o país tem. A desigualdade norte-sul é grande, e muitos dos jovens italianos deixam o país a fim de melhorar de vida. Em paralelo, o país recebe um número bem alto de refugiados de países africanos. A Itália necessita de uma reforma estrutural. Porém, para alguns economistas, a solução parece distante do panorama do país, restando aos italianos apenas a imigração. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, é muito importante contar com a sua inscrição para continuarmos a trazer esse tipo de vídeo aqui para o YouTube. E se esse assunto te interessa, estou deixando aqui também um vídeo sobre o plano do Joe Biden para a recuperação econômica. Será que o que ele planeja vai dar certo? Clica lá e a gente se vê em instantes. Forte abraço e até o próximo vídeo.